Você acredita em pesquisa? Essas pesquisas eleitorais, quando sai o resultado, um na frente, outro atrás? Você já foi entrevistado por algum pesquisador? O que você acha disso? Olha, eu também tenho os meus achismos, mas para resolver isso eu trouxe um especialista no direito, que eu não preciso mais nem fazer apresentação, porque esse cara já esteve aqui. Eu agradeço por estar de novo. Estou falando do Dr. Wellington Valente, um dos mais importantes advogados do Brasil, e que aqui em Parauapebas desenvolve um trabalho sensacional, fantástico, prático, eficiente. Doutor, e hoje eu convidei o senhor para vir aqui para a gente falar disso, porque pesquisa está aí na cena, pesquisa está na pauta do dia, principalmente pela desconfiança versus credibilidade. E aí, para muito além disso, eu convidei o senhor para vir aqui hoje para a gente mostrar que pesquisa é uma ciência, é uma coisa séria, é estatístico, é matemático e que muitas delas já têm prova social quando comprovam o resultado nas urnas daquilo que preconizavam lá ainda no período de pré-campanha, campanha, etc. Seja muito bem-vindo. Para nós é um prazer recebê-lo aqui, doutor. Demerval, para mim é sempre um prazer, uma alegria poder participar destes debates que a gente sempre vem tendo ao longo desses anos de convivência, né, onde nós não estamos limitados a esse espaço aqui, né, porque os nossos debates eles acontecem no nosso dia a dia, né. A respeito desse tema, ele é muito interessante, porque se nós formos observar bem, nós estamos o tempo todo sendo medidos por pesquisas. Sim. Né? Não só no período eleitoral, mas na nossa vida, no dia a dia. Né? Nós temos pesquisa de mercado, nós temos pesquisas que mostram a variação do tempo, o clima. É com base em quê? Em pesquisa. E pesquisa ela é centrada, ela é baseada em estudos matemáticos. As probabilidades. E probabilidade, do ponto de vista científico, é você estabelecer elementos, algoritmos que permitem você fazer uma avaliação do todo na parte. Né? É a teoria de que na parte eu tenho todo o contexto que eu estou estudando. Né? E isso é feito a partir da definição de critérios técnicos baseados numa ciência, baseados na matemática. E se nós formos parar para fazer uma análise bem especial, o ser humano, a vida, a Terra, o planeta, não vive sem a matemática. É a matemática que domina tudo. É a ciência matemática que domina tudo. A gente estuda português, né, doutor? A gente estuda inglês, francês, enfim, mandarim, seja qual for o idioma que a gente queira estudar, que é linguístico, que é a forma da gente se comunicar, mas no final quem manda é a matemática. Sim. São os números. São os números. Por quê? E não são números vazios. São números que trazem componentes que nos permitem fazer projeções, estabelecer metas, fazer um planejamento da nossa vida, né, no nosso caminhar, no nosso crescer, onde eu quero, para realizar os meus sonhos. Né? A matemática ela está presente da hora que nasce até depois que morre. É o tempo sendo contado infinitamente, milésimo por milésimo. Sim, porque o tempo é o senhor de tudo. Esse tempo que a gente mede no relógio é um tempo cronológico, mas o tempo real ele não é medido em relógio. Ele é uma ciência matemática que nos permite estabelecer mecanismos e elementos de avaliação da nossa vida, do que está acontecendo conosco, ao nosso redor, no nosso dia a dia. E essas pesquisas que elas são disponibilizadas para nós, elas só têm... o componente máximo delas é o quê? Permitir que nós tenhamos parâmetros para estabelecer o caminho a ser seguido. Para que nós possamos chegar naquilo que nós almejamos chegar.
Doutor, e as pesquisas, elas têm uma metodologia, né? Sim. Toda pesquisa, a depender do que ela vai apresentar e para que serve aquele levantamento, ela tem uma metodologia. Sim, né? sim. Como é que o STE, o Supremo Tribunal Eleitoral, avalia isso, permite isso, normatiza isso, doutor? Na verdade, é o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito. Veja bem, nós temos no Brasil uma legislação muito clara mesmo, precisa, no que concerne ao processo eleitoral como um todo, né? E se nós observarmos, ela tem uma regra matriz, que é a Lei 9.504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições. Na Lei das Eleições, nós temos estabelecidas toda a regra geral para a realização de um processo eleitoral no Brasil. Entretanto, dado ao fato do nosso sistema eleitoral, que a cada 2 anos nós temos uma eleição nova e diferente, né? Que uma é majoritária e a outra é proporcional, né? Não, na verdade é porque é o seguinte, esse ano, 2024, nós temos eleições municipais. São mistas, né? Eleições municipais abrangendo majoritário, e proporcional. poder executivo e poder legislativo. Exato. Majoritário, prefeito, proporcional, vereador. Uhum. Isso em 2024 em nível municipal, apenas e tão somente. Tá. Quando chegarmos em 2026, nós vamos ter uma outra eleição, dentro de um outro cenário, dentro de um outro contexto, que é uma eleição geral. Ou seja, que vai abarcar desde o Brasil como um todo, na presidência, os estados e o Distrito Federal, no que se concerne aos governadores, né? E os deputados em nível federal, em nível estadual e o Senado Federal, que se renova proporcionalmente a cada eleição, né? Para isso acontecer, dado a esta dinâmica e dado a estas particularidades, a legislação brasileira ela estabeleceu normas que se adequam a essa nossa realidade, né? No caso, o Tribunal Superior Eleitoral, no ano anterior às eleições, ele edita as resoluções, que são aquelas normas que irão reger aquele específico processo eleitoral. Neste ano de 2024, nós estamos vivendo uma inovação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que ele, dado a clareza e a precisão das resoluções estabelecidas em 2019 para o pleito de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral apenas procedeu com adaptações na legislação de 2019, nas resoluções, para vigorar neste ano de 2024. Que inovações são essas? São aquelas decorrentes das inovações vinculadas com a inteligência artificial, com o uso das pesquisas, a questão da pré-campanha, a questão da própria campanha, né? Então, houveram apenas adaptações e algumas inovações do ponto de vista legislativo para reger a eleição de 2024 do aspecto municipal. E dentre estas inovações que foram acrescidas na legislação, está também relacionada, uma delas é especificamente relacionada com a realização de pesquisas eleitorais. Ou seja, para cada caso, de 2 em 2 anos, é preciso tratar especificamente de maneira pontual e temporal para aquele caso, né? Sim, sim. Não existe algo que foi feito lá em 1984 e que permanece até hoje. Até porque os pleitos são dinâmicos também, né, doutor? Sim, são dinâmicos e a justiça eleitoral ela tem uma característica muito interessante, que é a celeridade. O processo eleitoral, tanto do ponto de vista de campanha quanto judicial, ele tem dia e hora de começar e terminar. Isso é muito interessante. E ele começa antes e termina
ato seguinte ao pleito, a eleição propriamente dita, e já ali já resolve tudo, né? Ele começa antes, né? A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, ele começa a ter uma fluência, né? E a acontecer atos, tanto por parte da Justiça Eleitoral quanto dos partidos políticos e dos possíveis candidatos, né? E ele vai além da eleição. Aí é que está. Sim. Aí é que está. Começa Ele vai antes além e da vem eleição. depois. Por quê? Finalizada a eleição, nós temos todo um processo de prestação de contas, análise dessas prestações de contas por parte da Justiça Eleitoral, diplomação dos eleitos para posterior posse, que já aí sim, a posse vai se dar no ano seguinte. Perfeito. Então, esse processo eleitoral vinculado à eleição, ele se dá ao longo desse ano todo, culminando com a diplomação dos eleitos. E é muito interessante. Acabou por aí? Não acabou. Porque se ficar alguma pendência judicial, ela poderá ser resolvida depois, no ano seguinte ou em anos posteriores. Então, o processo eleitoral, ele é dinâmico e ele não se encerra necessariamente com a conclusão das eleições. Doutor, o senhor fala disso, eu vou aproveitar para nós colocarmos aqui extra tema do programa, esse caso que agora é recente, que surge a lista dos partidos que estão com pendências eleitorais que podem, inclusive, alguns, inclusive não tem mais como recorrer, né? Tendo a impossibilidade de ir para o pleito, de apresentar candidatos a prefeitos e vereadores, porque estão com prestação de conta a fazer junto à Justiça Eleitoral, ou seja, caíram no Serasa político. Eles estão lá e agora tem que resolver. Ou seja, aquela eleição de 2 anos atrás está sendo cobrada agora, para quem não prestou conta. É mais amplo. Mais amplo ainda. Mais amplo ainda. Por quê? Nós estamos falando, nós temos 2 sistemas de prestação de contas. Tanto por parte do candidato e também por parte dos partidos políticos. O partido político, anualmente, até 30 de junho, ele tem que prestar contas à Justiça Eleitoral da sua movimentação financeira. Independente de ser ano eleitoral ou não. No período eleitoral, ele também presta contas. Por exemplo, nós estamos na pré-campanha, no período da pré-campanha. Sim. Os atos de pré-campanha, eles são realizados pelo partido político e, em algumas situações, pelo pré-candidato, né? Que ele também pode assumir despesas, né? Mas, de acordo com a legislação, o partido político é responsável por custear algumas despesas da pré-campanha dos seus pré-candidatos. Até porque o fundo eleitoral, ele é destinado ao partido. Ao partido, que faz a repartição. E quem pensa que esse dinheiro, está todo mundo falando, né, muito dinheiro para os partidos, muito dinheiro do povo, muito dinheiro público, pensa que é, como se diz em francês, à levanter. Muito pelo contrário, né, doutor? Muito pelo contrário. Tem que prestar conta e tem que bater. Tem que fechar. Tem que fechar. É um princípio da contabilidade que não é de hoje. Lá vem nós de novo com a matemática. É isso aí. É um princípio da contabilidade que não é novo, que é bem antigo, que é o princípio da partida dobrada. Para cada crédito deve corresponder uma despesa de igual valor. Ou seja, entrou R$1, tem que aparecer... Tem que aparecer o recibo do do R$1 da despesa. Né? Então, o que acontece? Nesta situação que você trouxe aí, da questão das ações, das representações que foram manejadas pelo Ministério Público Eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral em Belém, são 9 partidos, salvo engano, elas se referem à não prestação de contas anual. Ou seja, aquela obrigação que o partido político tem de todo ano prestar conta da sua movimentação financeira, mesmo que ela não tenha havido. Esse 30 de junho agora, está valendo? Seria o prazo limite? O prazo limite para que todos os partidos políticos, diretório
nacional, estadual e municipal. Prestem conta à Justiça Eleitoral da sua movimentação financeira ao longo do ano anterior. Perfeito. Se não houver essa prestação de contas, por exemplo, em nível municipal, um partido deixa de prestar conta agora dia 30 de junho, e a Justiça Eleitoral julga o processo antes do registro das candidaturas, é meio difícil, mas não é impossível. Aquele diretório municipal ou comissão provisória municipal ficará impedida de lançar candidato. Olha o prejuízo disso, hein, doutor? Sim. Né? Lógico que tem o direito de defesa, então não é impossível de acontecer, mas é difícil dado a exiguidade de tempo para que isso ocorra, mas é possível. E aí, doutor, eu não posso deixar de falar, de bater, até porque eu gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho, sou um admirador. Aí a gente precisa dizer novamente, o jurídico é importante para partido, para candidaturas, para campanhas, para poder fazer a coisa direito, resolver os seus problemas direito, ganhar e tomar posse, porque senão ganhou, não toma posse, neste caso especificamente nem concorre. Olha o imbróglio, olha o tamanho do problema. Para você ter uma ideia, dessas 9 representações que aconteceram, parece-me que uma delas, no julgamento da prestação de contas do partido, faltou a procuração do advogado. Olha, né? Olha do que a gente é uma coisa tá tão simples de resolver. E eu já me deparei com situações de regularização de prestação de contas de candidatos em que faltou juntar a procuração do advogado. Ou, em algumas situações, o contrato de prestação de serviço do contador. Sim. Por quê? A Justiça Eleitoral, ela trata essa questão hoje de uma maneira muito séria, tanto do ponto de vista do contador quanto do advogado. Esses 2 profissionais são figuras imprescindíveis dentro do processo do processo eleitoral, não só do ponto de vista de candidaturas, mas também dos partidos políticos. Os partidos políticos, os candidatos, eles têm que ter o acompanhamento do profissional da contabilidade e do profissional do direito. Isso é obrigatório, está na lei. Sim. Mas por que isso? É privilegiando 2 categorias profissionais? Não. É privilegiando a exatidão e a certeza e a segurança jurídica dos processos eleitorais vinculados à prestação de contas. Transparência. Né? Transparência. Perfeito. Por quê? Porque é o seguinte, hoje a Justiça Eleitoral, ela comunica-se diretamente com os órgãos de controle fazendário. Quando um candidato lança na sua prestação de contas, ou quando um partido insere na sua prestação de contas uma nota fiscal de serviço, vai haver uma checagem com a Receita Federal, porque hoje nós sabemos, todo esse processo de emissão de nota fiscal, ele é online. Emitir uma nota fiscal aqui, seja de prestação de serviço, de aquisição... É um cruzamento automático. Automático. Olha isso. Então, aí precisa que o profissional da contabilidade e o profissional da área jurídica tenham domínio da matéria para saber orientar. Não é qualquer um. Eu costumo dizer, Demerval, que justiça eleitoral, processo eleitoral, processo partidário, vida de partido político, não cabe amadorismo. Não cabe achismo. Não cabe, eu vou fazer para aprender. Você pode até fazer para aprender, desde que você tenha a cobertura, o acompanhamento de quem realmente sabe. Até porque não dá para aprender se não tiver um professor, né, doutor? Sim. Eu estou falando aqui com um professor, inclusive. Sim. Doutor Wellington, vamos voltar aqui à questão das pesquisas. Sim, porque nós já... É tão interessante o tema, né? Porque, assim, eu até falei isso no outro podcast. A gente pegou uma paralela aqui. Uma paralela que se deixar, nós vamos embora. Porque a matéria... O direito eleitoral, Demerval, a primeira eleição que eu participei como advogado, eu tinha 3 anos de formado, eu tinha 3 anos de profissão, foi em 1996, e era uma outra realidade. Olha isso, hein? Era ainda voto
impresso, né? Aí já em 98 já veio a urna eleitoral para alguns... Em 96 teve alguns municípios brasileiros que trabalharam com a urna eleitoral como a primeira experiência. Aí em 98 já foi a eleição geral, já apresentando a urna eleitoral também, né? Então, de lá para cá, o que mudou, meu amigo, o que vem sendo aperfeiçoado, este processo eleitoral é uma coisa assim impressionante. A gente aqui no Brasil tem mania, né? Já dizia o Tom Jobim que a gente não elogia, não acredita, não estimula os nossos. Sim. Mas é de tirar o chapéu para o nosso processo eleitoral. Com certeza. A gente pode discutir, pode debater, mas nós não podemos ignorar o fato de que nós estamos anos-luz de outras democracias. E estamos sendo copiados. Estamos sendo copiados. Eu que dentro da minha atividade profissional, eu lido diretamente, né, todo dia, toda hora, com essas questões, aplicações da justiça e da legislação, né, interpretação da legislação e aplicação, e a gente faz estudos comparativos. Né? Quando nós comparamos o nosso processo eleitoral, por exemplo, com os Estados Unidos, olha a confusão que é para poder eleger um candidato nos Estados Unidos. As prévias, as eleições, elas são em nível estadual para depois juntar e saber. O nosso processo não, ele é claro, é limpo, é transparente. E célere. Né? Célere. Por exemplo, semana passada eu fiz uma defesa numa representação por suposta propaganda irregular, propaganda extemporânea, e é o seguinte: 48 horas para apresentar a resposta. Olha isso, hein? A partir da intimação. 48 horas. Né? Não é que, por exemplo, na justiça comum, no meu dia a dia profissional, nas atividades da justiça comum, para apresentar uma defesa eu tenho 15 dias úteis. Na justiça eleitoral é 48 horas, 72 horas, 3 dias, 5 dias. A gente já até havia se acostumado a dizer, tinha virado uma cultura brasileira de que a nossa justiça era lenta. Sim. Né? Mas ela pode ser lenta noutros setores. Noutros ramos. No eleitoral é de uma velocidade impressionante. Sabe por quê? Porque é um princípio constitucional. Tem que ter o dia de começar e terminar, porque é o seguinte: no dia 1º de janeiro de 2025, nós temos que estar com o prefeito eleito, o vice-prefeito eleito e os vereadores todos eleitos, diplomados para serem empossados. Dia 1º de janeiro nós temos que estar com prefeito, vice-prefeito, vereadores devidamente eleitos, prestação de contas julgada, diplomados para que possam ser empossados. E eu vejo nisso, doutor, uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer aqui também para os nossos cidadãos, para quem está nos acompanhando: eleição é coisa muito séria. A Justiça Eleitoral trabalha com muita seriedade o processo e os processos e respeita de maneira muito séria a ação do cidadão de ir votar, de eleger os seus representantes. Isso não é brincadeira. A eleição, o pleito, a campanha pode até ser uma festa. E tem até gente que bota os pés pelas mãos. Mas o processo, no que tange a questão do direito, a questão do jurídico, é algo muito sério. Que é aquilo que está lá nos bastidores da campanha. Ninguém está vendo, mas ali existe uma máquina conduzida por homens do direito para que tudo isso seja feito com muito respeito a esse processo que levou muitos anos para ser consolidado, que é do cidadão e da cidadã ter direito a votar. O processo de eleição nada mais é, Demerval, de que o exercício pleno da cidadania. O exercício... Olha, de acordo com a Constituição brasileira, a pessoa faz 18 anos de idade, ele adquire a maioridade civil. Mas se ele não tiver o título de eleitor, ele não adquire a cidadania, que é o direito de votar. A cidadania ela é carimbada com esse direito. Com esse direito de exercer o sufrágio, que é o voto. Né? Então, isso esta característica, esta qualidade,
ela veio sendo adquirida ao longo do tempo e com o aperfeiçoamento da nossa Carta Constitucional. Perfeito. Né? Ao longo desses anos, desde a primeira Constituição de 1824 até agora, quando a gente faz uma análise da história, do marco histórico constitucional, é que a gente percebe o quanto hoje, nesse nosso processo de democracia, o exercício da cidadania diretamente vinculado ao direito de escolher o meu representante é de fundamental importância para todo esse processo democrático no qual nós vivemos. Eu diria, e vou aproveitar aqui para chamar a atenção, não é nem um puxão de orelha, é só uma chamada de atenção para a seriedade disso que nós estamos colocando aqui através do Dr. Wellington. O político, o ente político, o ator político, aquele que se faz merecedor ou não do voto do cidadão, precisa reconquistar essa beleza do que a democracia preconiza numa conversa como essa. Sim. Porque se muita gente hoje não quer ir votar, se muita gente hoje não respeita o político, se muita gente desconfia, é porque a gente acabou tendo nos nossos representantes quem não compreendeu a seriedade, o tamanho, a beleza e a importância disso, né, doutor? Com certeza absoluta. Veja bem, vamos lá. Por exemplo, nós temos hoje 513 deputados federais que representam os estados brasileiros, né, e mais o Distrito Federal. Pensem bem. Estão lá nos representando. Os 17 deputados federais paraenses representam os 144 municípios do estado do Pará e toda a nossa população. Quando lá em Brasília, na hora das discussões políticas legislativas, se não tiver um olhar clínico, um olhar qualificado para as nossas realidades, fica difícil. Sabe por quê? Porque o nosso sistema legislativo, ele tem a pirâmide de cima para baixo. Se eu, enquanto representante de um Estado, não tenho esse cuidado de, ao discutir uma lei que vai ter abrangência federal, não pensar na particularidade, não pensar como que Parauapebas vai aplicar aquela lei, como ela vai se beneficiar da aplicação daquela lei. São Félix do Xingu, Novo Progresso, Afuá, Oriximiná, Novo repartimento, Tucuruí, sabe? São Geraldo do Araguaia. Sim. Se não pensar nisso, fica difícil. Aí como é que a gente tem essa qualidade? Sabendo escolher. Perfeitamente. Aí trazendo para o nosso espaço municipal, né? Nesse processo que nós estamos vivenciando atualmente, de lançamentos de pré-candidatura, vamos fazer uma análise. Quais são as manifestações propositivas? Perfeito, doutor. Por que ficar apontando falha de A, de B ou de C e com bravatas? Já foi feito, né? Isso não leva a nada. Não leva a nada. Não leva a nada. Arrogância e prepotência é prenúncio de queda. Perfeito. É bíblico, né? É bíblico. O orgulho precede a queda. Precede a queda, é verdade. Bater no peito e dizer, eu sou o melhor. Melhor de quê? Pra quem? Pra quem? Né? Melhor pra quê? Cadê conteúdo? O cidadão, o eleitor, quer ver conteúdo. E sabe onde é que mede isso? Também nas pesquisas. Perfeitamente. Aliás, as pesquisas, elas quase sempre, se não na sua totalidade, mas se aproximam muito disso, elencam essas questões. Sim. Quando chega lá para fazer o estudo, a leitura dessa pesquisa, está ali os sentimentos, as necessidades, as demandas, as dores do eleitorado. No processo eleitoral, nós temos dois modelos científicos de pesquisa. Nós temos as pesquisas qualitativas e nós temos as pesquisas quantitativas. Né? Qualitativa. O que é que ela mede? O anseio. Sim. O que a população quer? O que ela almeja? O que ela enxerga como de necessário?
E isso se estabelece a partir de quê? De metodologia científica. Perfeito. Pesquisa é calcada em perguntas. Sabe por quê? Porque o que move o mundo não é a resposta. O que move o mundo é a pergunta. E a pergunta é que apresenta a resposta que, se o político, o candidato, souber fazer a interpretação e usar isso para ganhar uma eleição, ali, prato cheio, na mão. A pesquisa, por exemplo, qualitativa, ela mostra o sentimento do cidadão. A partir disto, você estabelece aquele que consome aquele produto chamado pesquisa, né? O técnico que vai fazer a interpretação dos dados da pesquisa, dos elementos trazidos após a coleta de dados, aquele técnico, ele vai avaliar quais são as respostas possíveis de serem dadas para atender àquele anseio. Por quê? Porque a pergunta é que vai trazer a manifestação do sentimento, do ponto de vista qualitativo. Né? E na quantitativa, aí ela vai medir os anseios da população dentro de um processo de ver, a partir do anseio daquilo que se quer, quem é que tem a capacidade de atender a partir do quê? Das proposições apresentadas. Perfeito. O eleitor não é burro. Quem pensa que domina o eleitor, quem pensa que consegue ludibriar o eleitor, se engana. Porque o eleitor sabe muito bem o que quer. Ele quer cesta básica? Quer. Quer porque é uma necessidade dele. Sim, sim. Ele quer a rua asfaltada, a rua com drenagem, com água na caixa d'água, na torneira, com energia elétrica de qualidade? Quer. Por quê? Porque é um anseio dele. Sim. Agora, ele vai ver nas propostas para resolver esses problemas sociais apresentadas pelos candidatos, a partir dessas pesquisas, quem é que realmente, no olhar clínico dele, preenche o requisito para poder atender àquela demanda. Vamos fazer um exemplo aqui disso, doutor. Nós já tivemos eleições, o senhor participou de todas elas, e o senhor é muito amigo da ex-prefeita, eterna prefeita Bel. Sim. E eu lembro de uma eleição aqui que o tema era água. Sim. Né? Sim. E naquele momento, esse tema ele virou algo assim tão impressionante que todos os candidatos prometiam resolver o problema da água. Sim. E o eleitor tinha nas mãos que escolher quem realmente poderia resolver. Estava todo mundo prometendo água, Sim. mas o eleitor fez a definição de quem poderia resolver, quem Sim. foi melhor no discurso, quem melhor apresentou as ideias, quem melhor disse que faria de tal forma, que é isso que o senhor está colocando aqui para a gente. Não basta você pegar um tema, foi lá na pesquisa, olhou, o cidadão está precisando de emprego. Aí aparece 10 candidatos dizendo que vão ser geradores de emprego. O cidadão olha para os 10 e descobre quem vai, de fato, resolver esse problema e vai escolher aquele. Ele pode até se enganar, logicamente, mas o eleitor foi baseado na promessa de cumprir aquela necessidade com quem mais se adequou. Por que o Lula, por exemplo, o presidente da República, que tem essa bandeira do trabalho, da geração, do emprego, da renda, da comida na mesa, dessa coisa toda, sempre teve facilidade com o eleitorado, porque ele era um trabalhador. Quem melhor entendia daquilo? Sim. O Lula. Quem melhor entendeu naquele momento para mudar a economia do que Fernando Henrique, que era um sociólogo? Então, o cidadão nunca escolheu por acaso. Não. Pode até ser que o político no mandato não tenha, por várias razões, condições de cumprir aquilo, mas o cidadão escolheu certo. Porque, na verdade, sabe, Demerval, os políticos precisam abrir os olhos para uma questão interessantíssima, ao meu modo de ver. Sim. Né? Eleitor não vota pelo aquilo que você já fez. O eleitor vota na sua proposta, no que você se propõe a fazer. O que você já fez era obrigação de feito. Fez por obrigação. Exatamente. Fez por obrigação. E se não fez, eu vou te cobrar. E aí a cobrança te exclui fora do processo. Né? Aí eu vou trazer para dentro do processo aquele que está
me apresentando uma garantia da palavra empenhada de que vai fazer. Essa é a diferença. E é muito interessante, trabalhando dentro do tema que nos foi proposto hoje, que é da análise do que é uma pesquisa, a importância de uma pesquisa, né? Para se formar uma estratégia de campanha para chegar no coração do eleitor, chegar lá, tocar e o coração do eleitor se abrir e abraçar aquele projeto político, a pesquisa ela é de fundamental importância, mas desde que seja uma pesquisa baseada na seriedade. Não uma pesquisa feita com intenção de ludibriar. E isso acontece. Pode ter absoluta certeza de que isso acontece e muito. E muito. Né? Nesse momento que nós estamos vivenciando, né, diante de todas essas situações que já aconteceram, a própria Justiça Eleitoral ela se viu na necessidade de estabelecer novos mecanismos de controle da pesquisa para que o eleitor não seja ludibriado. Para que o eleitor não seja compelido a trabalhar com informações que não correspondem com a realidade. Doutor, o senhor falou aí, agora há pouco, nessa fala sua, de que isso acontece, o problema acontece, a maldade acontece. Sim. Perfeito. E aqui, paralelamente a isso, descobrindo isso, a Justiça Eleitoral cria mecanismos de controle para proteção do público, do eleitorado. Sim. Doutor, quando um candidato faz isso, claro, nós já sabemos, já estamos vendo, já temos aqui por certeza que esse candidato ele não é um bom candidato, porque ele está usando os mecanismos que dão a ele as condições de fazer um trabalho na pré-campanha ou durante a campanha, mas utilizando-se de subterfúgios, de maneira criminosa e tal. É isso que nós estamos falando, é disso que nós vamos falar, doutor. Nós estamos, nesse momento, diante de um episódio em Parauapebas, em que duas pesquisas surgem, em que o candidato que está caindo faz de tudo para descredibilizar essa pesquisa e sai logo em seguida apresentando uma outra com muitas suspeições, inclusive dentro do bojo, dentro do material de pesquisa, foram descobertos ali que aquela pesquisa ela foi feita em outro município, novo repartimento. Isso passou no crivo da Justiça Eleitoral, isso acabou enganando ali os mecanismos de proteção do cidadão. O que foi que aconteceu que o cidadão parauapebense hoje está diante dessas duas pesquisas que estão sendo apresentadas e sem saber, de fato, qual das duas é verdadeira? Na verdade, é o seguinte, né? O que a gente tem hoje do ponto de vista da regulamentação das pesquisas eleitorais, né? Tem uma normativa que ela é, como eu disse, ela é a resolução 23.600 de 2019, né? Que agora em 2024 ela sofreu uma alteração, uma adaptação, uma modernização através da resolução 23.727 de 2024, aonde foram estabelecidas as regras, aonde estão estabelecidas, melhor dizendo, as regras para a realização de pesquisa eleitoral. É muito interessante o seguinte, a Justiça Eleitoral ela estabelece que para que seja divulgada uma pesquisa eleitoral, ela tem que ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral com no mínimo 5 dias de antecedência à divulgação. Né? E neste pedido de registro, né, precisa informar diversos dados. Por exemplo, nós temos que informar os dados de quem contratou aquela pesquisa, a origem do recurso que é destinado para pagar aquela pesquisa eleitoral, né? E agora também tem uma novidade, que é o seguinte, que o próprio Instituto, quando faz a pesquisa por conta própria, ou seja, às suas expensas, ele também tem que informar que aquela pesquisa está sendo feita às suas expensas, né? E, inclusive, dizer de onde é que veio o recurso para custear.
né? E informar também os elementos daquela pesquisa. Eles têm que ser informados. Para quê? Para que haja uma verificação por parte da Justiça Eleitoral. Então, a partir desta verificação da Justiça Eleitoral, ela pode, de ofício, o juiz eleitoral pode, de ofício, adotar medidas para, por exemplo, inviabilizar a divulgação daquela pesquisa eleitoral. Entretanto, se ela é divulgada, por exemplo, sem o registro, né, aí o Ministério Público, o partido político, se tiver no período eleitoral de campanha, no período de campanha, ou seja, a partir de 16 de agosto, né, de propaganda e tudo, ou antes mesmo, né, durante as convenções, essa coisa toda, os candidatos, né, a partir do registro das candidaturas, os candidatos ou as federações, né, podem representar apontando aquela irregularidade para que a Justiça Eleitoral se debruce sobre a representação, notifica quem apresentou a pesquisa, ou quem divulgou sem registro, ou quem pediu o registro, para que ele exerça o direito de defesa. A partir daí ela vai decidir. Constatada a irregularidade, a Justiça Eleitoral pode determinar, inclusive de forma liminar, a suspensão da divulgação. Acaso havendo esta determinação de suspensão da divulgação, se ela não for obedecida, pode haver a punição com a aplicação de multas que vão de R$ 53.000 a R$ 104.000. Mínimo, né? Essa é a faixa da aplicação da multa. E para cada infração, há uma multa específica, né? Em alguma dessas duas pesquisas, doutor, vou colocar as duas aqui porque elas estão ali se confrontando em busca da credibilidade, da audiência, sim. da atenção do eleitorado. Sim. Em algumas delas, ou em ambas, ou em nenhuma, foi constatada alguma irregularidade? Olha, veja bem, não tem nenhum pronunciamento da Justiça a respeito de possível irregularidade nelas. Né? Não tem. Entretanto, uma delas que eu vi uma divulgação nas redes sociais é que traz um componente estranhíssimo, que é o questionário tendo como referência o município de Novo Repartimento. Mas na hora que traz os nomes dos pretensos candidatos, traz o nome daqueles que estão disputando que estão se apresentando neste momento como pré-candidatos aqui no município de Parauapebas. É no mínimo estranho. Se esta pesquisa traz este elemento, no mínimo, das duas, uma. Ou ela foi feita em Parauapebas com este componente irregular, no mínimo três vertentes. Primeira, ela pode ter sido feita aqui em Parauapebas com esta irregularidade. Segundo, pode ter sido feita uma pesquisa lá em Novo Repartimento. Né? Terceiro, que é o mais sério, ao meu modo de pensar, pode nem ter sido feita. É uma fraude. É uma montagem. Caramba, doutor. Entendeu? Olha isso, hein? Porque tudo indica que houve um copia-cola. Um Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. E aí se fez um Ctrl-C e Ctrl-V de resultados levantados, por exemplo, em Novo Repartimento e esqueceram de trocar o nome. Então, pode ter acontecido isso. Que não houve a provocação ao eleitor. Que não houve a submissão dos questionários ao eleitor. Simplesmente pegou o resultado de uma pesquisa realizada em Novo Repartimento, copiou os dados, em alguns pontos trocou o nome de Novo Repartimento por Parauapebas, e quem fez esqueceu de fazer aquele checklist lá que o próprio programa, seja o Word, seja Excel, seja o que for, né? O programa existem programas específicos para tabular as pesquisas, né? E não fez o filtro do nome, né? Aí escapou aquela frasezinha
para mais uma vez configurar que não há crime perfeito. Sim. É assim, e tem um detalhe, sabe, Demerval, que é muito interessante, filosoficamente falando, né? Que o direito é filosofia pura. Né? O direito é filosofia pura. Hoje, nos tempos atuais, o que está mais escondido na face da terra está escondido debaixo de uma tarrafa. Você entendeu? Assim, tá tudo aí para quem quiser ver. Só não vê se não quiser. Então, neste caso aí, desta situação em que tem esse componente, eu trabalho com essas 3 vertentes. Foi feita uma pesquisa aqui, mas não trocaram o nome. Pegaram o questionário e esqueceram de trocar o nome. E o entrevistador, se a entrevista aconteceu, ao entrevistar o eleitor, já leu direto sem falar novo repartimento. Outra, que a pesquisa tenha sido feita em novo repartimento. Uhum. Né? E aí gerou a terceira hipótese, de que foi feita em novo repartimento e aproveitou os dados daquela pesquisa de novo repartimento e trocou os nomes apenas. E aí, se foi feito dessa forma, é importante a gente dizer nesse instante aqui o seguinte: não é à toa que muitos eleitores, porque não foram ouvidos, de fato, pela pesquisa, dizem, como que acontece uma pesquisa? Eu nunca fui entrevistado, eu nunca fui abordado por um pesquisador. Talvez porque a pesquisa não foi feita. Né? É isso aí. É isso aí. Porque é o seguinte, nesse caso, a Justiça Eleitoral, de acordo com a nova sistemática da resolução, pela nova regra, a empresa responsável por fazer a pesquisa, né, ela, no registro que ela faz, ela tem que apresentar, né, o relatório completo com todos os resultados da pesquisa, para que a própria Justiça Eleitoral, dentro do princípio da transparência, faça uma análise. Uhum. Então, se a pesquisa, como o próprio eleitor muitas vezes fala, olha, eu vou fazer 60 anos agora, nesses anos todos, de maioridade, né? 42 anos de maioridade. Não é de velha idade, não, é de maioridade. Eu me lembro de ter sido entrevistado numa pesquisa eleitoral uma única vez. Mas por que isso? Simples. Pesquisa eleitoral ela é feita a partir de coleta de dados no método de amostragem. Ou seja, né, doutor, numa estatística, vamos analisar que um determinado número, e os institutos, as empresas que fazem esses levantamentos sabem qual o quantitativo Sim. que representa um sentimento, que representa uma tendência, que representa uma demanda. Ele vai colocar, por exemplo, numa cidade como Parauapebas, de 200 mil eleitores, ao entrevistar 200 pessoas, ele tem uma amostragem, ainda que isso seja 1% do eleitorado. Ele tem, aliás, 2 mil eleitores seria 1%, né? Ele teria ali 0,1% do eleitorado, mas ele tem uma amostragem. Sim. Desses 200 eleitores que foram entrevistados, por exemplo, 70 deles respondem uma pergunta com respostas semelhantes. Na estatística, na pesquisa, na ciência, eles descobrem que bem ali há um nicho, bem ali tem um segmento. Então não é a quantidade, né, que representa. Não é volume. Não é volume que representa. Não é volume. É matemático. É matemático. Esse é o grande lance. E as pessoas, eu digo as pessoas, estou falando de mim mesmo. Sim. Né? A gente fica lá dizendo o seguinte, cara, mas numa cidade de 200 mil eleitores entrevistou 700, isso não representa. Representa, né, doutor? Proporcionalidade. Proporcionalidade, essa é a palavra. Proporcionalidade. Sabe por quê? É como eu falei ainda agora há pouco. Aplicação da teoria, que na verdade é uma prática, né, do todo na parte. Não é à toa que as pesquisas ela tem um disco, né, uma Sim. pizza. As pesquisas, ela tem um disco, uma delas, né? Uma das metodologias. Uma das metodologias é do disco, né? É do disco, para que você possa apontar. E então, assim, quando uma empresa ou um instituto
faz o pedido de registro de uma pesquisa que será divulgada, ele tem que trazer o plano amostral, que é a amostragem da pesquisa. É o quê? É dizer para a Justiça Eleitoral, olha, esta pesquisa ela será realizada seguindo este plano amostral e eu vou coletar dados dentro desta proporcionalidade. Aí, a partir daí, forma-se os conceitos do ponto de vista qualitativo, né? E as determinantes do ponto de vista do quantitativo. Né? Então, aí se chega a esta realidade amostral. E a Justiça Você já imaginou? Sim. Nós hoje aqui em Paraupebas temos 201.752 eleitores, salvo engano. Né? Já imaginou ter que entrevistar 201.752 eleitores para poder fazer uma pesquisa? Para ter dados, para ter elementos? Aí entra o quê? A inteligência humana, a matemática, que nos permite, a partir de conceitos matemáticos, fixar diretrizes e parâmetros que possibilitam o desenvolvimento de metodologias, sistemas para beneficiar o ser humano. Não precisa ir longe, dentro do campo da pesquisa científica. Por exemplo, quando se desenvolve um novo medicamento, vai fazer a experiência, a pesquisa com todos os portadores daquele malefício para o qual está sendo criado aquele medicamento? Não vai. Não vai. Você faz uma pesquisa amostral para ver o grau de eficiência. Perfeito. Se funciona para um... Se funciona para um, funciona para todos. Exatamente. Assim é a pesquisa. Entendeu? Então, aí eu trabalho com dados científicos. Não é achismo. E se for no achismo, o camarada pega a pesquisa lá de novo, o repartimento, e quer aplicar aqui. Sim. É uma possibilidade. A que ponto chegamos? Hein, E é muito interessante porque nesse processo que nós estamos vivenciando atualmente, no Brasil inteiro, nos 5.570 municípios brasileiros, das eleições que estão por chegar, nesse período da pré-campanha, o que nós estamos vendo, com o que nós estamos nos deparando, é com uma guerra. Sim. Uma guerra, muitas vezes, de factoides. Aí entra o perigo. E a Justiça Eleitoral está... Da fake news. Da fake news. Da notícia falsa, da notícia criada para denegrir, para reduzir, para diminuir o opositor. Né? Ao invés... É uma coisa... Isso me incomoda. Te falo com sinceridade. Me incomoda por quê? Porque eu quero ver no candidato, ou no pretenso candidato, porque nós ainda não temos nenhum candidato ainda, no pretenso candidato, eu quero ver consistência. E como é que eu vejo consistência? Com proposta. Porque se eu vejo no candidato consistência propositiva, a pesquisa vai trazer o elemento verdadeiro daquilo que está sendo medido no que se refere ao anseio da população. E nós temos que ter muito cuidado, Demerval, porque ao eleger uma pessoa para nos representar, seja no executivo ou no legislativo, eu estou dando a ele um cheque em branco da minha vida enquanto cidadão, e isso é muito arriscado, porque eu não sei como é que ele vai fazer. E se ele usar daquele cheque em branco para fazer aquilo que não é correto? Como é que aí eu vou depois poder reclamar? Não, por quê? Porque foi uma escolha minha. E o prejuízo já está feito. Já está feito. Já está feito. Entendeu? Então, assim, que nós possamos ter a cada vez mais consciência da importância do nosso voto. Olhar para o candidato que seja propositivo, que não trabalhe com falácias, que não venha com, como dizia antigamente, com churumelas, né? Lá no passado agora, Ave Maria. Foi. É de um programa humorístico do Chico Anísio. A escolinha do professor. Não me venham com chorumelas. Né? Mas é verdade. É verdade. Nós eleitores... Conversa fiada, potoca, churumelas...
Bravatas. Não cabe, né, doutor? Bravatas. Bravatas, essa é a palavra. Bravatas. Vamos olhar para aquele candidato que tenha consistência, que tenha história. Tenha história. Você quer ver um exemplo? Olha, esses dias eu estava vendo uma entrevista muito interessante da deputada federal Tabata. Tabata do Amaral. Tabata do Amaral, É uma mulher. Candidata a prefeita, pré-candidata a prefeita de São Paulo. Pré-candidata a prefeita de São Paulo. Eu estava vendo. Com uma bandeira belíssima. Diga-se de passagem. Belíssima, fantástica. Eu estava vendo uma entrevista dela no Roda Viva e num outro podcast. Aí fala assim: mas ela é muito nova. Mas vai ver a bagagem dela. Vai ver a história dela. Eu quero ser desafiado pelo novo. E outra coisa, né, doutor? No caso da Tabata, falando do que sabe, do que entende, do que experimenta. Do que vivencia. Do que vivencia. Do que vivencia. Exato. Do que vivencia. Então, assim... Não é discurso montado. Não é projeção por projeção. Não é oratória, não é retórica, é algo consistente. Eu acompanho consistência. Que você falou. Eu acompanho a trajetória política dela e assim, já vi ela ser provocada em algumas situações e ela manter-se calma, serena e tranquila e falar com segurança daquilo que sabe. Ser propositiva, ter consistência no discurso, ter ação. Porque como baseado nas pesquisas não é volume, também não é falar mais alto, bater na mesa, não é nada disso. Não é nada disso. Quem sabe o que está dizendo vai falar no seu ritmo. Quem sabe fala baixo. Quem sabe fala baixo. Porque se eu preciso aumentar o meu tom de voz, é porque não estou sendo ouvido. Perfeitamente. Eu não estou sendo ouvido. E a pesquisa é isso, sabe? A pesquisa é isso. É silenciosa. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa por quê? Porque ela quer ouvir o cidadão. Ela quer ouvir o eleitor. E quem faz barulho não necessariamente será ouvido e tampouco conseguirá ouvir o anseio da sociedade. Aí a pesquisa vem silenciosamente, circulando toda uma conjuntura política e apresenta dados científicos. Quem souber fazer a leitura e aplicar os resultados de uma pesquisa, muda uma realidade. Se não houver profissionalismo, seriedade e comprometimento com a verdade na análise de uma pesquisa, fica difícil. Sabe por quê? Porque senão corre-se o risco de induzir a erro uma campanha. Você quer ver um exemplo muito interessante? Quando o Collor foi eleito, Collor, me lembro bem, foi eleito com o slogan de caçador de marajás. Fez todo aquele alarde. E aí, pesquisas, naquela disputa eleitoral, nós não tínhamos o nível de divulgação que nós temos hoje, naquela época, mas tinha a televisão de uma forma muito atuante, e o rádio principalmente. E aí, dentro dos processos, as pesquisas mostrando aquela coisa toda, e aí com induções e tudo, aí Collor assume. Primeira medida que faz é o confisco. Destruiu a vida de muitos. Muita gente literalmente destruiu matou. literalmente. Muita gente. Literalmente. Confiscou a poupança do brasileiro. Confiscou a vida do brasileiro, na verdade. Confiscou a vida do brasileiro. E aí, no processo de arrogância e prepotência, passou a enfrentar quem? O Congresso Nacional. Aí o que aconteceu? Por causa de uma Elba, um carro, um Fiat Elba, perdeu o mandato. Foi por causa do Fiat Elba? Não foi, né? Não foi. Não foi. Ali foi só a única coisa... Foi o mecanismo necessário para se fazer o que precisava ser feito. Exatamente. E trabalhou-se naquela época com as pesquisas, de uma certa maneira, a meu modo de pensar, montadas para vender uma ilusão. Esse é o grande problema que a gente precisa, nós que lidamos com o processo eleitoral,
nós temos um compromisso de combater essa história de pesquisa forjada para criar um inconsciente coletivo favorável àquilo que não tem consistência dentro do processo eleitoral. Porque, senão, corre-se o risco de comprometer toda uma vida de uma sociedade. Pesquisa eleitoral é ciência. E aí tem que se dar a ela o devido valor. Tem que seguir a regra existe para ser seguida. Lei existe para ser obedecida. E a justiça eleitoral ela está devidamente aparelhada para, a partir das representações, das provocações daqueles que têm competência para provocar, examinar e impedir que aquele tipo de comportamento seja mantido ou mesmo divulgado, né? Doutor, quem utiliza desses artifícios extra-lei, extra-norma, extra-regra e faz uma pesquisa falsa, acredita que a pesquisa serve para induzir o cidadão? Que o cidadão, eu vou votar nesse aqui porque a pesquisa mostra que ele está na frente e eu não quero, aquele famoso, entre aspas, perder meu voto. Existe isso? É algo que se percebe no seio do eleitorado, que o cidadão tem esse anseio de, para não perder o voto, para não ir naquele domingo da eleição à toa, vou votar no que vai ganhar, porque a pesquisa diz que aquele cidadão está na frente, quando aquela pesquisa foi feita baseada pura e simplesmente nesse sentimento. Existe isso? Existe. Me diga aí uma pessoa na face da Terra que quer perder. É da humanidade, né, doutor? Isso? Sentimento. É sentimento. Sentimento. Alguém quer perder? Não existe. Eu não conheço. Então, a pessoa, o ser humano é movido pelas emoções. E pela razão. Só que, se não houver um equilíbrio entre emoção e razão, se um tiver numa linha de desequilíbrio pesando mais que o outro, corre-se o risco de ter um desastre. E isso não vale só para a eleição, né, doutor? Vale para a vida. Para a vida. Quantas vezes, por conta desse desalinhamento entre emoção e razão, a gente fez besteira, fez um casamento errado, Sim. Um namoro errado, uma sociedade errada, um negócio errado, uma aposta errada. Sim. Em eleição, o problema é que quando essa aposta é errada, você prejudica uma cidade, um estado, um país inteiro. Na verdade, eu discordo um pouco de você quando você diz assim, um processo eleitoral fez uma aposta errada. Na verdade é o seguinte, no meu modo de pensar, não é uma aposta. Simplesmente, eu vou apostar, né? Porque você aposta com prognósticos, né? Você aposta a partir de prognósticos, né? Não é só uma aposta errada. É a coragem para investir numa situação sem a mínima segurança, correndo-se um risco desnecessário, porque quem aposta, né, corre o risco de perder. Mas essa perda ela pode ser imediata, pode ser futura e pode ser permanente. Então é muito mais sério. E outra coisa interessante a respeito da pesquisa é que divulgar pesquisa fraudulenta, além da sanção da multa que eu já falei, é crime eleitoral. Qual a consequência? Passível de apenação de perda da liberdade, prisão. É crime eleitoral. Pode perder o direito de concorrer? Pode, dependendo. Não, de inelegibilidade? Não. Nesse caso, não. Não, né? Mas é crime eleitoral. Perfeito. É crime eleitoral. Sujeito às sanções estabelecidas para aquela devida tipificação dentro do Código Eleitoral. Para você ver, não é só a sanção administrativa do pagamento da multa, é também a sanção penal por crime eleitoral. Quem divulga pesquisa fraudulenta. Então, por exemplo, essa questão aí dessa pesquisa que consta lá, novo repartimento e tal, eu ainda não vi, porque desde ontem o site do Tribunal Superior Eleitoral está fora do ar
para consulta às pesquisas registradas. Eu ainda não vi o registro dessa pesquisa para eu poder abrir todos esses elementos, né? E verificar se ela foi devidamente registrada, se o plano amostral foi apresentado, se todos os dados foram apresentados à Justiça Eleitoral. Porque se foi, com esta falha, a representação tem um rumo. É possível. Se ela não foi registrada... É um crime. É um crime. Perfeito. Cabe a representação. Por quê? Porque está divulgando pesquisa sem registro. Quem está divulgando será responsabilizado. Aí eu acho que lá o instituto é Instituto Scala, né? Sim. Quando a gente vai pesquisar esse instituto, a equipe já fez uma pesquisa, não se encontra telefone, não se encontra e-mail, não tem um meio de entrar em contato com esse instituto. Por que será? Uma escalada de erros. Sim. Caramba, hein, doutor? Entendeu? É muito sério. Pesquisa eleitoral... você perguntou, né, a respeito da pena, né? Eu me lembrei, a pena por divulgar pesquisa fraudulenta, por ser crime eleitoral, é de 6 meses a 1 ano de detenção. Caramba, hein? Lógico que esse tipo de pena ela sim. pode ser substituída por as chamadas penas alternativas, né? Prestação de serviço à comunidade, pagamento de cesta básica, o valor para ser doado para a instituição e tal. Nesse caso, mas doutor, fica gravado. Nesse caso, doutor, se eu pudesse dar uma opinião, tinha que ser prisão mesmo, porque se penalizar o candidato fraudulento com distribuição de cesta básica é um prato cheio. É verdade. Vai adorar. Eu estou distribuindo cesta básica porque a justiça me puniu. E aí eu estou distribuindo cesta básica. Já pensou? Aí nós vamos ter que fazer um trabalho mais direcionado para as eleições de 2026, para que tenhamos representação na Câmara Federal com coragem para mudar a lei e trazer para crime de prisão mesmo, de reclusão. Tem que né? ser. Mas é porque é o seguinte, né? Tirar as penas alternativas. Mas é porque é o seguinte, os crimes de menor repercussão. Né? Então, de menor repercussão. Do ponto de vista penal. Exatamente. Mas do ponto de vista da ética, eleitoral, da moral, ética, da moral, da sociedade como todo. Você já imaginou? É um desastre. Você já imaginou? Quem tem coragem, entre aspas, para fazer isso, quem peita a justiça, quem desrespeita as normas, é um desastre. É um desastre. E o interessante também de falar, já que nós estamos falando de pesquisa, né? Nesse período da pré-campanha, por exemplo, é possível, a legislação agora permite a realização de enquetes e sondagens sem plano amostral. Neste período da pré-campanha. Sem registro também. Sem registro. Enquete pode. No rádio, na internet, nas redes sociais. Enquete pode. Agora, entrou o período eleitoral, aí já não pode mais. Perfeito. Aí já não pode mais. Por quê? Porque a regra fala que pesquisa eleitoral tem que estar devidamente registrada. Mas eu posso fazer uma enquete para sondagem. E nesse caso que nós estamos falando aqui, especificamente das 2 pesquisas, uma delas pelo zedudu.com.br e a outra que nós estamos discutindo, Instituto Scala, se apresentam como pesquisa, né, doutor? Não estão se apresentando como enquete, né? Não, ela veja bem, até onde eu sei, né, tratando desses 2 casos, essa pesquisa realizada pelo blog zedudu.com.br, ela está devidamente registrada na Justiça Eleitoral e tudo. Esta outra eu ainda não consegui confirmar, mas me parece que ela não foi com esse plano amostral, não foi devidamente registrado. Então eu não sei se o que está lá registrado na Justiça Eleitoral, porque ele indica um número de registro, eu não sei se as informações que estão contidas naquele número de registro correspondem com o que realmente foi feito. Porque esse número... E se correspondem com o que está sendo divulgado. Com esse número, né, doutor, que a gente, inclusive, lá no rádio,
faz questão, e é preciso dizer, pesquisa registrada sob o número tal, ele é como se fosse uma criptografia, uma marca de chassi. Tem que bater, tem que ser a mesma. Isso. Tem que ser com o que está na rua, com o que está na Justiça Eleitoral. Porque se não bater, aí cabe a representação para que a Justiça Eleitoral apure. Doutor, eu quero fazer uma pergunta aqui. Inadequada. Quero fazer uma pergunta aqui com relação àquela questão temporal. Registra-se a pesquisa e tem até 5 dias para divulgar. Por quê? Porque pesquisa, ela muda de um dia para o outro. Uma pesquisa que foi feita há 10 dias atrás, se ela for feita hoje, ela já pode apresentar alterações, outros números. Então, a Justiça tem uma razão para estabelecer essa data limite entre o registro e a sua divulgação. Isso também, dentro do seu levantamento, vai ser detectado se essa pesquisa foi feita dentro desses critérios? Com certeza, tudo isso será observado. Por quê? O que a legislação estabelece é o seguinte: se eu quero divulgar uma pesquisa, no mínimo 5 dias antes de iniciar a divulgação, eu tenho que registrá-la junto à Justiça Eleitoral. Agora, quanto tempo eu vou divulgar essa pesquisa? Aí é livre. Perfeito. Mas eu tenho que obedecer esse lapso temporal entre o registro e o início da divulgação. Por que isso? É para que nesses 5 dias, possa haver esta aferição do preenchimento dos requisitos. Perfeito, entendido. Entendeu? Além disso... Agora, divulgou, mas passado esse período, não houve... Mas a partir da divulgação, espera lá, deixa eu conferir isso aqui. Acessou o sistema, verificou lá que tem uma inconsistência, tem alguma coisa que não bate com a realidade, aí o Ministério Público, os candidatos, o partido político, a federação, ela tem o direito, a competência de representar junto à Justiça Eleitoral, já depois de passar desses 5 dias, né, entre o pedido de registro e a divulgação, para que seja feita uma varredura e, se houver a constatação da irregularidade, ser determinada a suspensão da divulgação e, posteriormente, pode haver a apenação por crime eleitoral, caso exista, caso seja comprovado, né, e a multa por não parar a divulgação. Perfeitamente. Doutor, quero agradecer muitíssimo. Nós tínhamos aqui um dia inteiro para discutir esse assunto, sem repetir sequer algo que a gente teria falado há 1 minuto atrás. Sim. O seu repertório nesse sentido aí, então, é algo maravilhoso. Dá para fazer aqui uma série só em cima desse tema dos 5 podcasts. Mas eu sei que você tem a sua agenda, suas ocupações. Quero lhe agradecer muitíssimo por você ter aberto um espaço, corrido para cá, para a gente fazer isso, porque a gente não poderia perder esse time enquanto essa coisa está bem viva, está bem esgarçada, está bem colocada aqui e que pode sim, uma vez constatadas essas irregularidades, afetar tremendamente a percepção do eleitorado. Com certeza. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse podcast hoje é criando uma espécie de vacina para isso aí. E aí o resto é com a justiça. A justiça tem que ir para cima. Não é bem só com a justiça, não. Depende também dos interessados, né? Também, né, doutor? Depende é porque a justiça só age mediante provocação. Perfeito. A gente tem que lembrar disso. Que se eu detecto alguma coisa que é irregular, eu tenho que provocar a justiça para que ela se manifeste. É a chamada prestação jurisdicional, ou seja, dizer o direito. E não pode, né, doutor? Quem tem interesse, quem está envolvido, quem está no pleito, quem está na guerra, nessa batalha que o senhor falou muito bem, é uma guerra que está se travando nesse momento, não pode deixar por menos. Porque, de qualquer forma, se é algo prejudicial a esse ponto, tem que ser combatido. Com certeza absoluta. Mas eu agradeço o convite que me foi feito para estar aqui e, para mim, é sempre uma satisfação, porque é tema que eu gosto, que faz parte da minha atividade profissional no escritório, né? Hoje nós temos uma equipe no escritório, nós temos, além de mim, mais 2 advogados que... 3 advogados, na verdade, que tem mais um em Marabá, no escritório de Marabá, que nós, graças a Deus, temos escritório aqui em Paraupebas, escritório em Marabá, que atendemos essa parte da Justiça Eleitoral, né? Hoje nós somos 4 advogados que estão cada vez mais se especializando dentro dessa área do direito eleitoral,
para que nós possamos ter condições de prestar um bom serviço, no sentido de contribuir para que o processo eleitoral se dê dentro do respeito à cidadania, aos princípios democráticos, o respeito à lei e à ordem, né? E a forma correta de fazer as coisas, né? Para que nós possamos ter uma eleição tranquila, né? Para que quando chegar o dia 6 de outubro e o dia 27 de outubro, no segundo turno, caso ele aconteça, que eu acredito que deve acontecer, dado a essa circunstância que nós estamos vivendo hoje aqui em Parauapebas, né? Que nós tenhamos eleições tranquilas, que nós não tenhamos que passar por situações pelas quais nós já passamos em pleitos anteriores, onde o desrespeito à democracia, o desrespeito à cidadania, o desrespeito à legislação bateu forte e pesado e criou-se situações extremamente belicosas, né? Acirradas, ânimos acirrados. Tenhamos tranquilidade, tenhamos serenidade, trabalhemos as eleições não como uma batalha, uma guerra de opiniões pessoais, mas sim um comportamento no sentido de trazer para o eleitor propostas, soluções passíveis de serem executadas, sair do campo da mirabolice, da invencionice, de criar factoides e dizer-se, bater no peito e dizer que é o melhor. Não, prova que é o melhor executando, prova que é o melhor com propostas sérias. É isso que nós, enquanto cidadão, eu enquanto cidadão e a população de Parauapebas quer ver. Nós precisamos de propostas sérias, consistentes, que tragam uma melhoria de qualidade de vida, que quem nós elegermos tenha coragem, ousadia e competência para fazer a diferença positiva na vida desta sociedade que tanto precisa. Agradeço imensamente esse convite e todas as vezes que me convidar, eu dou meu jeito de estar aqui. Pode ter certeza disso. Sei disso. Quem está falando tudo isso aqui é o Dr. Wellington Valente, advogado com especialização nesse setor do eleitoral, e um homem que participou desde muito tempo atrás, desde os primórdios das eleições em Parauapebas, dos bastidores dentro do jurídico. O doutor foi procurador aqui lá da... Abel foi qual prefeito? Não, Abel foi a terceira prefeita. Terceira prefeita em Parauapebas. Isso, 97 a 2004. Exatamente. Então nós estamos falando com alguém que entende tanto do jurídico quanto de cidadania. Sim. Nós estamos falando com alguém que entende tanto de como se faz uma eleição dentro do jurídico quanto como se pratica uma eleição na gestão. Sabe o quanto é necessário que se aplique tudo isso que o doutor acabou colocando aqui no final para a gente se despedir. Doutor, eu disse para o senhor que a gente ia fazer uma série de entrevistas. O senhor é a primeira pessoa que está voltando aqui no podcast, que bom, viu? Que bom. Primeira vez que nós de estamos entrevistando duas vezes um mesmo cidadão, um mesmo convidado, que viu? Bom. Esse tema eleitoral, nós, como você disse ainda agora há pouco, a gente, num dia, só para falar de pesquisa eleitoral, num dia é pouco ainda. É pouco. É pouco. Doutor, o senhor está atendendo no seu escritório Parauapebas, Marabá, Belo Horizonte, a outros pleitos, outros candidatos, outras federações, ou está só aqui mesmo, nesse quadrilátero? Não, hoje, atualmente, eu estou fazendo o trabalho aqui em Parauapebas, né? O escritório também tem alguma atuação em Marabá, né? Dentro dessas pré-candidaturas. E também tem um município em Minas Gerais que eu estou dando suporte nessa área da consultoria, voltada mais para a questão da comunicação de campanha dentro do aspecto jurídico. Eu não estou como coordenador ou jurídico da campanha, mas sim dando um suporte jurídico no processo de comunicação social, de marketing político e eleitoral naquela campanha lá em Minas. Diga-se de passagem, só uma campanha já é tempo
que tira de quem está cuidando dela o suficiente para não ter para onde ir mais. Com certeza absoluta. Uma campanha é um negócio 24 horas, né, doutor? 24 horas, não para. A gente não para. Mas é prazeroso. Quando você pensa que vai descansar, aparece um tal de novo repartimento na parada. Também. Valeu, cara. Valeu, doutor. Um abraço a todos. Hein? Olha, curte, compartilha, manda para quem quiser. Esse episódio a gente fez assim pontual para tratar desse assunto, mas há muitos outros que o doutor Wellington vai voltar aqui. Com Um certeza. abraço.